Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Agora o tema será características culturais durante a Idade Média, beleza? Então vamos lá. Gente, nesse momento nós teremos a hegemonia ideológica e cultural de quem? Da Igreja Católica. E aí a Igreja Católica, com aquela ideia do teocentrismo. Como assim, Davi, teocentrismo? Deocentrismo, centro. Deus no centro de tudo. Todas as justificativas eram dadas de acordo com o que, gente? De acordo com a vontade de Deus, com a vontade divina. Então, naquele momento, com esse discurso que Deus quis, a igreja conseguiu o que, gente? A igreja conseguiu ter o domínio, cultural durante a Idade Média. E aí, a igreja, nessa época, ela se torna a maior instituição centralizada do Ocidente. Davi, maior instituição centralizada? Sim, nós tínhamos naquele momento poder centralizado? Tínhamos. De quem, gente? Somente do Papa, o líder da Igreja Católica, que é o Papa. Ele conseguiu que naquele momento exercer uma grande influência na Europa Ocidental. Desse modo, a Igreja, aquela única sobrevivente ao fim do Império Romano, ela sobreviveu aos poucos e aumentando o seu poder político, econômico e social. Durante a Idade Média, ela tinha em torno do Papa, o que, gente? Um poder centralizado. E a igreja, com aquela grande riqueza que ela tinha e com um grande poder político, ela conseguiu o quê? Ela conseguiu influenciar muito mais do que os reis. Muitas vezes, muito mais que os próprios senhores feudais. Davi, da onde vem essa riqueza? Através de terras. Lembrando, já falei isso para vocês, o principal critério de diferenciação social durante a Idade Média é a posse de quê, gente? É a posse de terras. E naquele momento, era muito comum nobres doarem o quê? Terras para a igreja. E aí, a igreja tinha o que, gente? Grandes porções de terras. A igreja tinha vários e vários feudos. E aí, com aquele poder político centralizado em torno do Papa, a igreja conseguiu o que, gente? Conseguia promover influências sociais. Tanto que, por exemplo, com seu discurso, ela irá o que, gente? Justificar as desigualdades sociais. A igreja dizia: uns nasceram para rezar, outros nasceram para guerrear e outros para trabalhar. Um nasceram para rezar. Quem são esses que nasceram para rezar? O clero. Outros para guerrear, os nobres. E outros para trabalhar, os camponeses. Então, nesse momento, a igreja, com seu discurso, o que ela faz, gente? Ela justifica a desigualdade social. E aí, como ela consegue fazer isso? Porque ela tinha o que, gente? Ela tinha o quê? A hegemonia da cultura. A igreja, naquele momento, aproveitava-se, né, da falta de conhecimento, principalmente de camponeses, que não eram letrados. A grande esmagadora maioria não sabia ler e escrever, tá? A grande maioria, ela aproveitava-se disso. E aí, gente, o que ela fazia? Dominava ideologicamente as pessoas com seu discurso. Ó, qual é o discurso? Teocentrismo. Deus quis. Tudo ocorre de acordo com a vontade divina. Então, uns nasceram para rezar, é vontade de quem? É vontade de Deus. Outros nasceram para guerrear, vontade de quem? Vontade de Deus. E outros para trabalhar, vontade de quem, gente? Vontade de Deus. E se você é contra Deus, você vai para onde? Pensa, naquele momento. O que a igreja dizia? Se você é contra Deus, se você é contra a vontade divina, poxa, o discurso era: Deus quis o que, gente? Deus quis assim. Tudo bem? Beleza? E aí, lembrando que o clero, né, da Igreja Católica era dividido em clero secular e clero regular. Que é esse clero secular? São os padres, os bispos, né, que têm contato diário com as pessoas, e o clero regular. O clero regular são, por exemplo, os franciscanos, aquelas pessoas que estavam muito mais afastadas em orações, beleza? Por exemplo, o clero regular, aqueles monges, são responsáveis por promover cópias, né, de escrituras que havia na Grécia e na Roma Antiga. Né? Os monges copistas, eles foram responsáveis naquele momento, durante a Idade Média, por preservar o que, gente? A cultura da antiguidade clássica, beleza? E aí, no século XI, depois de Cristo, haverá um grande conflito político com a Igreja Católica do Oriente. A Igreja Católica do Ocidente se envolve em conflito com o Oriente. E aí, gente, nome desse conflito? Cisma do Oriente. O cisma do Oriente levará à separação, à cisão, tá? Cisma significa separação, cisão, divisão da Igreja Católica do Ocidente e do Oriente. Elas se separaram. E lá no Oriente se cria uma nova igreja, que é a igreja o que, gente? Que é a igreja ortodoxa. Por que isso? A Igreja Católica do Ocidente tinha princípios, seguia princípios que muitas vezes não eram aceitos pela Igreja Católica do Oriente. Como, por exemplo, lá no Oriente, aquelas pessoas só enxergavam Jesus, por exemplo, como um ser divino, não como um ser humano, tá? Então, para os cristãos do Ocidente, né, para os católicos, Jesus, obviamente, é um ser enviado de Deus, então é um ser divino, mas também ele é humano, viveu entre nós.
e aí os orientais não aceitavam isso. Também tem a questão dos santos, que os orientais não aceitavam muito, e isso levou a um conflito por vários e vários séculos entre os católicos do Ocidente e do Oriente. Lá no Oriente, muitas vezes, eles não seguiam as determinações do Papa do Ocidente, e aí, gente, esse conflito vai culminar na separação da Igreja Católica do Ocidente e do Oriente. Lá no Oriente surge o quê? A Igreja Ortodoxa, tá? Foi no cisma do Oriente, ocorreu em 1054 depois de Cristo. Beleza? Então, gente, não esqueçam, a principal característica cultural nesse momento é o quê? É a ideia do teocentrismo. Deus no centro de tudo. Deus é o quê, gente? Deus era a explicação para todos os fatos, para todas as coisas. E a igreja utilizava essa explicação para quê? Para promover um domínio cultural naquele momento. Beleza? Tudo bem? Dúvidas, questionamentos? Se tiverem, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, abraços, tchau, tchau.